Hoje nós iremos falar sobre algo essencial na igreja, são os dons espirituais. Eu tenho certeza que os amados, os alunos, já ouviram falar, ou se não já leram, já ouviram falar sobre os dons espirituais. Nós, como da aula que nós pudemos participar há um tempo atrás, eu gostaria de dizer novamente, os irmãos têm liberdade de interromper a aula, fazer uma pergunta, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, certo? Se eu não souber responder, eu vou pesquisar ou perguntar a alguém que saiba mais que eu, e não vou deixar ninguém sem resposta, tá bom? Então é um campo para a gente explorar, não é só a título de conhecimento, mas os dons espirituais, eles estão lá, na prateleira de Deus, a gente buscar. Agora, buscar os dons espirituais não é pedir uma vez, é pedir incansavelmente, até conseguir. É suplicar, é pagar um preço para Deus usar na terra com o dom que você deseja ter. Mas depois que você tem, é coisa linda, 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 linda. É ver Deus usando as pessoas que têm os dons. Então, vale a pena o preço, irmãos. Primeiro, porque o nome do Senhor será glorificado através da sua vida, a manifestação do dom que Ele dá. Segundo, a satisfação da gente servir a Deus não tem preço. Às vezes é sofrido, na maioria das vezes, é causticante, cansativo, alguns momentos somos irreconhecidos, mas eu tenho a dizer aos irmãos que o prazer, a satisfação de você sentir Deus na sua vida e transpirar Deus para outras pessoas em determinados momentos, isso não tem preço. Não existe moeda no mundo que consiga pagar isso. É uma coisa ímpar. Tá? Então, os dons espirituais são diferentes do fruto do Espírito. Os frutos do Espírito, todo cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele pode ter. Ele tem que ter, na verdade. A paz, a longanimidade, a benignidade, o amor, a mansidão, a temperança, são 9. Então, isso aí, o cristão de verdade, ele tem que ter. Embora, às vezes, nós saímos do normal, ou do sério, fora do sério, em determinadas situações. Mas o cristão, ele peca, ele erra. Às vezes falta um pouco de mais uma tribulação ali naquele dia, uma situação no trânsito ou no trabalho, ou o que seja, e a gente pensa alguma coisa, ou até chega a falar, mas isso não quer dizer que a gente não tem o Espírito Santo. Porque no mesmo instante que a gente comete aquele erro, a gente dizer, eu não poderia ter feito isso, porque eu sou cristão. Então é o Espírito Santo de Deus dentro de nós nos cobrando para mantermos uma vida de integridade com Ele. Isso é o fruto do Espírito. Já os dons é para quem busca. Tá? Deus não tem acepção de pessoas para salvar. Ele salva a todo pecador arrependido. Porém, para usar, Deus tem os seus escolhidos. Queira você ser um escolhido de Deus. Quando chegar em determinado dom aqui, eu vou contar um rápido testemunho. Dons espirituais. Quem sabe me dizer quantos são? Não tenho certeza. Eu lembro que em uma aula, eles são classificados em 3 classes. Agora o número, eu acho que seja de 6 a 8.
Eu não tenho certeza, não. Aham. Nós temos aqui um conhecimento de 9 dons, 9 dons espirituais. Vamos ver a primeira carta aos Coríntios. Abra sua Bíblia, por gentileza, todos os irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Vai contando aí, palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. 2. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. 3. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. 4. E a outro a operação de maravilhas. 5. E a outro a profecia. 6. E a outro o dom de discernir os espíritos. 7. E a outro a variedade de línguas. 8. E a outro a interpretação das línguas. 9. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Diz amém? Amém. Está aí listado os 9 dons. Vamos começar. Significado de dons. Dons é o plural de dom. O mesmo que virtudes, oferendas, ofertas, aptidões, benefícios, condões, dádivas, faculdades, talentos. Até um hino bem bonito, né, de Cassiane, um hino antigo. Meus dons e talentos são para te servir. Dons e talentos são a mesma coisa? Dons e talentos não é a mesma coisa, tá? Quem pensava que talento é a mesma coisa de dom, a gente conhece, humanamente falando, a gente conhece dom, como aquela pessoa tem um dom de cantar. Olha como ela canta bonito, porque canta bonito a gente acha que tem um dom. Na verdade, é um talento, tá? Então, dons e talentos. Primeiro temos que entender que existem diferenças entre dons e talentos. Um talento é resultado de algo que já vem em sua genética ou de um treinamento em algo. Por exemplo, tocar violão não é um dom espiritual, mas um talento. E assim sucessivamente. Tocar qualquer instrumento, cantar bem, pregar bem, isso também é um talento. Não é um dom. O irmão tem um dom de pregar. Nós vamos ver, já vimos aqui quais são os dons espirituais. Mas a pregação é um talento. E esse talento ele vai se desenvolvendo com a prática. Se você tem um desejo de pregar, não rejeite a oportunidade. Pegue 5 minutos, 10, 15, você vai aumentando 20, 30, 40, daqui a pouco você está pregando 1 hora e meia. Porque você vai desenvolvendo, vai ter uma melhor desenvoltura, você vai ler, você vai ter uma boa dicção, você vai ter uma boa oratória, isso prende a atenção do público. Então, existem técnicas, certo? Mas para quem tem o talento de pregar, ele busca o dom e Deus dá o dom da palavra, o dom da sabedoria. Vamos ver isso adiante. Um dom espiritual é o resultado do poder do Espírito Santo agindo através de você. Um dom espiritual é o resultado do poder do Espírito Santo agindo dentro de você. Vocês, todos os alunos, as nossas irmãs que estão acompanhando, são monitoras também, já sentiram algo diferente
é até difícil acontecer de novo. Mas já sentiram assim determinado culto, até mesmo na rua, algo diferente, uma sensação diferente, é como quem você fosse explodir uma determinada coisa e você foi ali pensando que era por impulso, foi lá e deu certo. Alguém teve já essa experiência? Acho que não. Ninguém respondeu. Eu vou deduzir que não. Quando você busca de Deus alguma coisa, Senhor, eu quero ser usado por ti. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajude. Me dá visão espiritual. Senhor, me dá discernimento, Senhor. Há determinadas situações que é só você e Deus. Não tem o pastor do lado, não tem a irmã do círculo de oração do lado. Naquele momento ali é você e Deus. E Deus ele te reveste de uma força, de um poder espiritual tão grande que o mal é vencido através da sua vida e o nome do Senhor é glorificado. Então, um dom é o resultado do poder do Espírito Santo agindo através de você. Quais são os dons espirituais citados na Bíblia Sagrada? Nós lemos, vamos listar ele novamente. Palavra de sabedoria. Particularmente, eu tenho buscado de Deus alguns dons. E um deles é parecido com esse, que é o de conhecimento que nós vamos ver na sequência. É a palavra de sabedoria. A capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa para oferecer um conselho sábio baseado na palavra de Deus. Eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal e ao término da aula eu vou tirar aqui uma foto, eu vou colocar no grupo, certo? E vocês podem fazer anotações. Muito em breve, estarei disponibilizando, já tinha falado com o Diácono Ronaldo, estarei disponibilizando um auxílio para os novos crentes, encontrar algumas coisas na Bíblia, por exemplo, as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus, para você colocar dentro da sua Bíblia e quando você quiser encontrar determinado assunto, você vai procurar naquele folhetozinho pequeno e vai achar na sua Bíblia, tá? Então, isso aqui eu vou tirar uma foto, mas quem sabe se eu não faço também isso no computador, imprimo e posso passar para vocês. Vamos lá. A capacidade. Pronto, aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal está escrito assim: aplicando a palavra de Deus ou sua sabedoria em uma determinada situação. Então, por exemplo, você quer ser professor de escola bíblica, você tem que ter esse dom da sabedoria. Porque a escola, você vai absorver da lição e vai passar para os alunos. Mas algum deles podem fazer uma pergunta e você tem que ter o manejo da palavra e a sabedoria de Deus para responder ao aluno. Já visto que a maioria das perguntas não são exclusivamente da lição, são pessoais. E você tem que ter sabedoria de Deus para responder a pergunta daquela pessoa sem deixar dúvida e sem também levar aquela pessoa para um outro caminho. Então, isso é sabedoria. Palavra do conhecimento. É a capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa para ter um conhecimento especial sobre uma situação ou alguém. Na Estudo Pentecostal está escrito: uma enunciação do Espírito Santo revelando o conhecimento a respeito de pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas. Então, para quem prega, tem que buscar esse dom, palavra de conhecimento. Uma pessoa que nós podemos citar aqui, muito breve, é o nosso pastor. Pastor Marcos, ele tem esse dom claramente, palavra de conhecimento. Ele medita na palavra, ele absorve e sabe passar de uma maneira que nós entendemos e não fica dúvida. Isso é um dom de Deus. A capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa para ter um conhecimento especial sobre uma situação ou alguém. Habilidade para profetizar, ou seja, é o de profecia, é o dom da profecia.
Quantos de vocês são batizados no Espírito Santo? Alguém aí é batizado no Espírito Santo? Ninguém é batizado? Ok. Geralmente, esse dom da profecia, ele é utilizado, ou tem ele, quem é batizado no Espírito Santo. Haja vista que nós, eu não sei se vocês já viram uma situação dessa, que pessoas, quando, antes de profetizar, eles falam em mistério, eles falam línguas estranhas. Uma vez eu ouvi um pregador falando da diferença de línguas estranhas e mistério. Mistério é só uma coisa entre o homem e Deus. Línguas estranhas pode ser estranha para mim, mas Deus pode usar alguém nascido em Arapiraca, que fala português, Deus pode usar aquela pessoa para falar alemão, ou hebraico, ou aramaico, ou japonês. Deus pode usar aquela pessoa para falar essa língua sem ele nunca ter estudado ela. A falar com alguém. Então, para mim, que sou brasileiro, que só falo português, é uma língua estranha. Mas o mistério é um mistério do homem com Deus. Nem o Satanás entende. Porque o inimigo entende. O alemão, ele entende qualquer língua do mundo. Mas quando é mistério, ele não entende. Então, na maioria das vezes, as pessoas que têm esse dom de profetizar, eles falam em mistério. E depois eles falam a profecia. Não é regra, não isso, não é regra que a pessoa, antes de profetizar, fale em mistério, certo? Pode acontecer de alguém que tem esse dom, apenas se levantar e dizer, eis que assim diz o Senhor, e fala a profecia, sem precisar falar em mistério. Então, estou dizendo que não é regra falar mistério. Não consiste necessariamente em prever uma situação futura, mas em proferir uma mensagem especial do Espírito Santo. A gente logo entende que profecia é isso, né? Amanhã vai chover. Ele profetizou, ia chover e choveu mesmo. Ah, esse ano quem vai ganhar a política é fulano de tal. Não, isso não é profecia, não. Viu? Profetizar é trazer uma mensagem de Deus. O que é uma mensagem de Deus? De repente, Deus pode tomar um de vocês agora e dizer, irmão Marcos André, eu estou com uma vontade de dizer uma coisa aqui. Eu digo, diga. E você vai dizer, olha, eu estou sentindo de dizer a irmã fulana de tal, ou o irmão fulano de tal, isso e aquilo outro. Pronto. Aí o mistério de Deus com aquela pessoa vai se revelar. Porque você profetizou aquela pessoa. O que é uma profecia? É eu orar no meu quarto, em pensamento com Deus, no secreto, e lá na igreja, irmão, no banco assim que estamos sentados juntos, olhar para mim e dizer, aquilo que você tem pedido ao Senhor, aquilo que você tem orado, Ele está te dando. Isso é profetizar. Então, é a revelação, né? Fé. Aí você pode dizer, esse dom aí é muito comum. Todos nós temos fé. Fé é também um fruto do Espírito. Mas essa fé aqui de dom, ela é sobrenatural. Algo que eu ouvi há muito tempo, aprendi e nunca esqueci, é que existe a fé natural. O que é fé natural? Você crê no padeiro. Você tem fé no padeiro, você não crê. Você tem fé no padeiro que fez o pão da maneira correta, não colocou nada que vale fazer mal à saúde, e você vai lá na padaria, compra o pão, leva para sua casa, dá graças a Deus e come. Às vezes nem dá graça, né? Só come. Então isso é fé.
Fé que você vai entrar no ônibus que está lá, destino, centro, você vai entrar naquele ônibus, então você está com fé que aquele motorista vai guiar você até o centro e você vai descer no terminal Ceci Cunha. Isso é uma fé comum. Mas essa fé aqui do Espírito Santo não se refere à fé habitual que todo cristão deve ter em relação à salvação. Ou seja, eu creio que Jesus vai voltar e vai me levar. Isso é uma fé, glória a Deus. Mas não é essa fé do dom, mas é uma habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para confiar plenamente em Deus em qualquer situação. Meus queridos, já ouvi muitos relatos sobre essa fé, sobre essa situação aí, de pessoas que não via nada, nem uma parede, e dizia, Deus vai abrir a porta. Como vai abrir a porta se não existe nem parede? Mas simplesmente creu. Não parava de crer. E Deus fez o milagre. Então é esse tipo de fé. Se você não tem, busque, que é preciso, é necessário. Uma certa vez, eu até contei isso aí na Brasília, na igreja, eu estava querendo empreender. Eu tinha um dinheiro, saído sendo demitido do emprego, tinha um dinheiro no banco, eu estava querendo empreender. E antes de eu começar o meu negócio, eu já estava começando a ver problemas antes mesmo de começar o meu negócio. E eu fiquei ali apreensivo, eu era dirigente lá no Alphaville, e aquela semana era semana de festividade, eu estava mais focado no negócio que eu ainda não tinha do que na própria igreja, no próprio compromisso da festividade. Quando eu estava ali angustiado, eu fiz uma oração ao Senhor, eu disse, Senhor, não pode acontecer isso, eu estou tão angustiado, tão parado com relação à obra. Não quero dizer que eu tenho todos os dons, irmãos, eu só estou dando um exemplo. E eu, focado nisso, eu disse ao Senhor, eu disse, a partir de hoje, Senhor, eu não quero saber mais de nada. Eu vou fazer a tua obra. Eu vou pregar a tua palavra. Não quero mais saber disso. Eu estava desempregado, precisava de uma renda. No mesmo dia, isso foi numa terça-feira, orando de manhã. E aí eu li lá em Mateus 6. Não se preocupe com o dia de amanhã, mais vale os passarinhos do que vós. Olhe para os trigos. Hoje estão bonitos, mas amanhã são lançados no fogo. E aí, quando eu li isso e eu orei ao Senhor, eu estava preocupado com tudo isso, e o Senhor tendo para me dar, eu disse, Senhor, a partir de hoje eu paro por aqui, vou só me dedicar ao Senhor, me dedicar à tua obra. E aí, no mesmo dia, o meu telefone tocou e era uma oportunidade de emprego. E eu pude respirar. E eu vi, mais uma vez, Deus agir na minha vida. Agora só agiu quando eu disse que eu não queria mais saber de nada, eu estava me entregando a Ele. Eu me lembro da pregação de domingo, eu sou muito de remoer pregações, de lembrar. Quando aquele jovem muito bem explicou, dizendo que às vezes nós temos a relação com Cristo como se fosse um encanador. Não sei se vocês lembram disso. Encanador, um eletricista, que a gente quer aquela pessoa na nossa casa para resolver o problema e depois tchau. E Jesus não quer isso. Jesus não quer ser um encanador. Jesus não quer ser um eletricista. Jesus quer a gente por inteiro. Fé é você deixar tudo e focar só em Cristo. Agora tem uma coisa, ele sabe quando é de coração, quando a gente diz, viu? Não adianta a gente tentar enganar ele, não. Quando a gente diz de coração, ele sabe. Cura. Eu não quero ser chato e vocês dizerem no final, a aula foi boa, o irmão só falou dele, mas são exemplos de vida, tá? Para edificar a vida de vocês. Esse dom de cura, eu sempre achei bonito, muito belo. Uma certa vez, irmãos, eu estava assistindo na televisão
um pastor, e ele fazendo uma oração muito simples, uma oração calma, ele repreendendo todo o mal, toda a enfermidade. Quando ele terminou a oração, ele disse: alguém foi curado? Ele perguntou: alguém foi curado? E eu vi muita gente levantar a mão e começaram a testemunhar. E quando eu estava assistindo aquilo ali, na minha TV, sentado no meu sofá, eu disse no meu espírito para Deus: Senhor, me dá isso. Eu só disse isso, irmãos, creiam. Eu só falei isso. Passado um tempo, eu estava na igreja, lá na Baixa Grande, há muito tempo atrás, isso aí, e Deus toma um irmão em profecia, em revelação, na verdade. E o Senhor começou a falar através dele que se agradava de mim. Se agradava porque eu, quando orava, eu não buscava nada, não pedia nada. Eu só pedia a presença de Deus. Eu só buscava a presença. Eu não buscava riqueza, não buscava dinheiro. A minha oração era só sentir Ele, sentir a presença de Deus. E aí, até aí, eu fiquei meio que desconfiado, porque a gente meio que não dá crédito aos irmãos de casa, né? Mas Deus foi mais além e disse: que você tem assistido e tem pedido, eu estou te dando agora. Naquele momento, eu saí do meu natural e comecei a chorar. Porque eu não tinha dito isso nem para minha esposa, dirá para o irmão. Eu assisti e pedi. Como é que o irmão sabia daquilo? Só Deus que podia revelar aquilo. Ele disse: eu estou te dando agora. E começou a bater na minha mão. Eu recebi o dom da cura. Passado poucos dias, eu fui dirigir a minha primeira congregação. Num lugar carente, humilde, e um monte de gente precisando de libertação. E ali eu ia fazer campanha da família, uma campanha bonita, tal. Eu levei um determinado presbítero para pregar e ele disse: Marcos, faça uma campanha de libertação aqui nesse lugar. Eu digo: não, é melhor obedecer à voz de Deus. Então eu vou deixar a campanha da família para outra oportunidade e vou fazer a campanha de cura e libertação. Toda terça-feira eu levava alguém, durante 7 terça-feira. Determinado dia, eu levei um pregador e não correspondeu à questão do tema do culto. E ele pregando e eu ali atrás, orando a Deus, dizendo: Senhor, eu fui buscar esse camarada tão distante, para ele vir e o povo sair da mesma maneira. Deus, não deixa não isso acontecer. Eu agoniado que ele entregasse o microfone, para quando ele entregasse, eu fazer a convocação da congregação para quem quisesse ser curado à minha frente. E quando ele entregou, eu disse: quem quiser cura, quem quiser ser curado, vem à frente em nome de Jesus que nós vamos orar por você. Foi minha primeira oportunidade disso, minha primeira experiência. E vieram muita gente. E nós começamos a orar. Eu orava, o pregador orava, e pessoas foram curadas, mas ficou marcado uma pessoa naquela noite. Uma pessoa chamada Maria Sebastiana. Ele estava gestante. E quando terminamos de orar, eu vim para o altar e alguém me chama e disse: pastor, ore ali por ela. Eu voltei. Comecei a orar pela irmã. E quando eu estava orando, ela começou a se tremer. Nisso que ela estava se tremendo, aí eu disse: e agora, Jesus? É demônio. O que eu vou fazer com a mulher grávida e endemoniada?
e ali rapidamente pegaram a cadeira e ela ia caindo e ela sentou e o marido dela estava próximo. Eu perguntei qual o nome dela. Ele disse Maria Sebastiana. Eu comecei a chamar pelo nome e ela não me respondeu nada. Ela simplesmente glorificou a Deus. Ela sorriu, mas não era aquele sorriso de deboche, era sorriso de alívio, glorificando a Deus. Eu disse, irmã, a senhora está bem? Ela disse, eu estou. Eu senti que o diabetes foi embora agora. Você não glorifica a Deus porque não é um culto, né? É uma aula. Mas muito bem. Quando ela disse aquilo, a minha fé, ela foi a 1000 por hora. Eu disse, pronto, o dom está confirmado. Então, em todos os lugares que quando eu ia pregar, eu chamava as pessoas à frente para ser curado. E ela verdadeiramente fez o exame e foi comprovado que ela não tinha mais diabetes. Então, através da minha pessoa, para a glória e honra do Senhor Jesus, ele já curou pessoas que tinham mioma, pessoas que tinham bronquite asmática, pessoas que tinham caroço no nariz, um rapazinho na Baixa da Onça, o caroço desapareceu. Pessoas que tinham caroço na nuca, caroço desapareceu. Trombose desapareceu. Então, isso eu digo para a honra e glória do Senhor Jesus. O dom da cura o Senhor me deu. Falta 8 para mim conquistar. Na verdade, o do conhecimento eu tenho buscado. Então, irmãos, busque ao Senhor, busque um dom. Procure os melhores dons, como o apóstolo Paulo diz. Vamos lá. Como o próprio nome diz, é a capacidade que o Espírito Santo dá a alguém para orar por curas. Operação de milagres. Cura não é milagre? Mas existe uma divisão aí. Milagres que a Bíblia está querendo falar aqui são milagres da natureza. É o dom que o Espírito Santo dá a alguém para mostrar situações sobrenaturais. Um exemplo disso, Jesus. Quando o mar estava revolto, estava bravio, ele acalmou o mar. Mandou o vento se aquietar, o mar se aquietar, o vento se acalmar, e tudo fez-se bonança. Então, é o de milagres, dons sobrenatural, é o de milagres. Discernimento sobre espíritos. Isso aqui é muito importante ter na igreja. É o discernimento que o Espírito Santo dá a alguém para que ele saiba quando a mensagem vem diretamente de Deus ou de um enganador. Gente, o diabo, ele usa pessoas até nas línguas estranhas. Eu disse, mistério é de Deus, estranhas é estranha mesmo, viu? Pode ser um idioma, pode ser estranha. Então, o diabo, ele pode usar alguém dos dele, ou no meio da igreja, alguém que dá lugar para ele, e aquela pessoa pode falar em mistério ali e dar uma profetada. E, infelizmente, tem pessoas que veredam pelo caminho, creem naquilo porque não tem sobre o discernimento do Espírito e caem em desgraça. Então, o discernimento do Espírito é importante, para saber se a profecia é de Deus ou se não é, se aquela língua é de Deus ou não é. Variedade de línguas, isso aqui é para quem já é batizado no Espírito Santo e para quem tem a evidência de falar em línguas estranhas. Refere-se à linguagem espiritual. O Espírito nos dá para a nossa própria edificação. O apóstolo Paulo diz que aquele que fala línguas não edifica a igreja, edifica a si próprio. Agora, aquele que profetiza, que tem um dom de profecia, ele edifica a igreja. Mas se você fala em mistério com Deus, você está se edificando. Errado? Não, de maneira alguma. Mas, por isso que em algumas situações na Bíblia, Paulo manda que as pessoas fiquem calmas, quietas, a ouvirem a mensagem, porque aquilo ali nada valia, a não ser só para aquela pessoa própria que estava falando as línguas. Interpretação de línguas. Refere-se à capacidade de compreender o significado de diferentes línguas. A única maneira de edificar a igreja através da oração em línguas é se houver também um intérprete.
Tá? Então, não adianta a igreja toda falar em línguas, não ter uma pessoa que possa interpretar. Interpretação é um dom de Deus. Quais são os melhores talentos? Não há talento melhor ou pior. Alguém que toca instrumento deve fazê-lo para a glória de Deus. Quem tem habilidade nas artes plásticas também. Alguém que tenha uma capacidade motora mais avançada também deve fazê-lo para a glória de Deus. Portanto, qualquer habilidade que você tenha possui apenas um propósito. Ou seja, o dom é isso. Aqui está falando sobre talentos, mas o dom é isso. Não existe dom maior, dom menor. Tá? Mas, em determinadas situações, o dom é mais válido, certo? Posso ter todos os dons? Sim. Paulo deixa claro, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, devemos buscar os melhores dons para ajudar na obra de Deus, mas também deixa claro que um corpo tem muitas partes, cada um tem sua função específica e deve estar satisfeito em usar as ferramentas dadas por Deus para a edificação de todo o corpo. Vamos ver aqui o texto. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ou seja, se você quer ter todos os 9 dons, você pode buscar de Deus os 9 dons, certo? Todos os dons vai conter dentro do seu corpo, que é você. A igreja ela tem que ser composta por esses 9 dons. Portanto, como o próprio apóstolo Paulo disse, busquem os melhores dons, mas nunca se esqueça de que eles servem para manifestar o amor de Jesus Cristo aos outros e para ajudar no reino de Deus. A graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e irmãs em todos os momentos e sejam manifestadas através dos melhores dons para todos sempre. Amém? Então eu quero saber dos amados se alguém tem algum dom. Alguém tem? Ok. Já deu para entender que não. Certo. Mas qual dom você gostaria de ter? Gentileza, não precisa... se você quiser explicar o porquê, amém. Mas se não quiser, não tem problema. Só diga, eu quero ter esse dom. Eu preciso ter esse dom. Ou eu acho bonito esse dom. Alguém quer falar? Eu queria ter o dom de saber me expressar na presença de Deus e também na frente das pessoas, porque eu creio que não é só timidez, eu não tenho dom. Se me convidarem, por exemplo, para ir lá para frente e falar alguma coisa, eu posso até desmaiar. Eu não me sinto bem. Eu já cheguei a fugir do círculo de oração, porque as irmãs me chamavam lá para frente. Eu gosto muito do círculo de oração, mas se alguém me chamar para ir lá para frente, eu não consigo falar nada. Eu ouvi dizer, por terceiros, a mãe do diácono Jeremias. A irmã conhece o diácono Jeremias? Não. Pregador que era pastor ali no Vale das Águas, construiu aquela igreja. Ele é um baita de um pregador, um vozeirão terrível. Mas diz que antes disso, ele tinha uma timidez que era fora de série. Então, eu creio, irmã, que isso pode melhorar. Essa timidez, esse até medo, na verdade, ele pode acabar. Como eu falei no início, existem as técnicas que a irmã pode recorrer, tá? Não é problema isso, de recorrer às técnicas, você pode ver um vídeo no YouTube de alguém ensinando a como falar, a questão da oratória. A irmã fala bem, porém, tem o medo de se expressar em público. É isso? O problema não é falar, o problema é se expressar em público. Então, existem meios,
técnicos da pessoa enfrentar o público, e existe também, uma irmã tem o desejo, a irmã sabe que é necessário fazer isso e tem o desejo, pode ter certeza, se a irmã colocar diante de Deus esse propósito, isso vai cair por terra. Mais tarde a senhora vai estar ensinando a outras pessoas, ou encorajando a outras pessoas a falar, porque isso também é sobrenatural. A gente enfrentar um público de 50, 20, ou até mesmo 400 ou 500 pessoas, que é o caso da Igreja da Brasília, no dia de domingo, isso não é fácil para ninguém. Eu creio que até para os pregadores mais experientes, eles têm um friozinho na barriga. E se não acontecer isso, irmã, é porque não presta não. Me perdoe a franqueza. Mas, se eu for pregar na Brasília ou em qualquer outro lugar, e não acontecer de eu ficar ali com a mão suando, com a barriga querendo dar um nó, é porque o negócio não tá bom não. Se eu estiver muito relaxado, minha irmã, eu tenho que orar a Deus pedindo misericórdia, pedindo perdão, porque a coisa tá séria, tá feia. Então é natural a gente sentir esse friozinho, vamos dizer assim, na barriga. Tá? Alguém mais? Eu Pois não? queria o dom de cura. Isso mesmo. O dom de cura. É, meu irmão. Que é sobrenatural. Chegar na igreja, ver o irmão sentado numa cadeira de roda e Deus usar a gente e o irmão ser liberto da cadeira de roda. Né? Eu fico meditando no capítulo 3 de Atos, que foi onde Pedro e João, né, subiram a hora da oração e estava lá na Porta Formosa o coxo, né, e eles o curaram. E eu creio na palavra de Deus. Amém. Uma coisa interessante, Aciano, é que o texto diz em Atos, e eu não lembro, mas foi com Paulo. Paulo, vendo que o enfermo tinha fé para ser curado, aí ele disse, levanta-te. Não foi essa passagem do Atos 13, não. Foi lá para frente, sabe, com Paulo. Então, é interessante, eu sempre, quando vou ministrar e chamo as pessoas para ser curado, eu digo às pessoas, eu primeiro falo os testemunhos, que é para encorajar, porque nem todo mundo dá crédito a gente não, sabe? Se for um camarada que vem lá da Bahia, que tem já essa fama, vem a igreja toda para frente. Mas um Zezinho da Arapiraca, que mora no Planalto, não é todo mundo que dá crédito não. Então, eu conto logo os testemunhos, alguns, para encorajar as pessoas a virem para frente. Mas eu sempre venho dizendo, agora não creia que eu vou fazer nada. Se você não vir crendo que é Jesus, nem venha. Porque as pessoas têm que demonstrar fé. Quando você vai orar por alguém que percebe que aquela pessoa está ali com fé, aí você diz, Senhor, que para o teu nome ser glorificado, Jesus. Sempre tenho orado assim. Às vezes eu oro por uma pessoa e a pessoa está com um caroço, um exemplo. Aconteceu no sítio. Orei pela irmã e o caroço estava lá. E eu orei de novo e o caroço ficou lá. Eu digo, peraí, irmã, a senhora aguarda um pouquinho aqui. E eu fui orar pelas outras pessoas. Aí voltei para ela de novo. Ela foi a primeira e a última pessoa. Voltei para ela de novo. Eu disse, Senhor, não deixa ela sair assim não, Senhor. O teu nome ser glorificado, que esse caroço saia. Quando eu orei assim, eu estava com a mão aqui, que era no pescoço aqui. Quando eu senti o caroço, tipo como quem entrou, sei lá, eu sei que ele desapareceu. E depois eu disse, irmã, procure. E ela ficou encarcando, e nada de achar mais o caroço. Desapareceu na hora, a glória do Senhor Jesus. Então, glória a Deus. É necessário a gente verdadeiramente, quando a gente vai orar para alguém que está enfermo, e você pode orar.
Você pode orar, qualquer pessoa pode orar por uma pessoa enferma. Determinar no nome do Senhor Jesus que a enfermidade vai embora, a enfermidade vai porque não resiste o nome do Senhor. Uma coisa que eu estou buscando esse ano é isso aí, é de ver pessoas com enfermidades aparentes. O que é enfermidade aparente? Um paralítico, alguém que puxa de uma perna, alguém que, sabe, uma coisa visível. Para orar e aquela pessoa ser consertada ali na hora. Eu tenho um pedido ao Senhor para que aconteça isso. Não é fácil, porque até mesmo nós, se não tivermos cuidado, a gente duvida. A gente vai orar e a gente duvida. Eita, Senhor, tá na cadeira de roda. Ô, Jesus, eu vou orar aqui. Então, isso aí é duvidar. Isso aí não é ter fé. A gente tem que ir determinado. Senhor, eu sei que tu podes fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Porque o Senhor pode. E determinar e o Senhor cura. Muito bonito esse dom. Eu acho muito lindo. Sempre admirei. Eu louvo a Deus por tê-lo em minha vida. Vou tirar uma foto aqui, como falei para vocês, eu já vou colocar no grupo, tá bom? Daqui a questão dos dons. E vamos remando, em nome do Senhor Jesus, certo? Se eu puder ajudar a vocês, em alguma dúvida, pode mandar uma pergunta no pessoal, se não quiser mandar no grupo, certo? O que eu puder ajudar, a gente vai trabalhando em nome do Senhor Jesus. Eu quero só confessar uma coisa para vocês. Alguém já me viu pregando aqui? Não. Eu já, nas aulas já. Amém. Uma Viviana já veio. Há muitas pessoas que me vêm pregando em determinados lugares, e quando eu falo eu não sou ainda batizado no Espírito Santo, as pessoas ficam boca em aberto. Eu não acredito, eu pensava que o irmão era batizado com o Espírito Santo. Eu tenho 33 anos de idade, nasci no Evangelho, sempre fui da igreja. Sempre fui envolvido. Aquilo que o pastor Marquinho falou, domingo que ele buscava a Deus em oração, é a mesma coisa eu, lá em Campo Grande. Então, assim, hoje eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Eu tirava tempo mesmo, ia para a igreja sozinho orar. Às vezes eu, mais 2 companheiros, e a gente ficava na igreja orando ao Senhor, só pelo fato de buscar a face de Deus. Hoje, eu não oro como orava antes, devido ao tempo, a correria, enfim. Eu sinto falta disso. Mas existe a diferença de você ser batizado e você ser cheio. Você pode não ser batizado ainda no Espírito Santo. Tanto é que tem pessoas que dizem que eu sou. É porque eu não falo mistério ainda, não falo línguas. Então essa é a evidência que as pessoas precisam ver para crer que eu sou batizado. Eu não digo que sou batizado, não. Tem gente que diz que eu sou, como eu falei. Então, existe uma diferença de você ser batizado e você ser cheio. Para você ser cheio, não precisa ser batizado. O que é ser cheio? É buscar, amar, suplicar, ficar juntinho dele, buscar. Quando você for cheio, você vai aderir, conseguir, vai agregar dons, porque o Senhor vai te dando dons, certo? Quer dom, vá buscar. Busque ao Senhor. Não sou batizado ainda, não tem problema. Vá buscar o dom que o Senhor vai te dar. Deus abençoe. Fique com Deus. Cheiro no coração. Em nome do Senhor Jesus.